Fala galera, mais um Guilherme News. Hoje vamos falar da quarta etapa do AMA Motocross. Bom pessoal, é isso aí. Quarta etapa, High Point, campeonato pegando fogo, né? Boas corridas, boas batalhas na 250. Essa etapa 450 também foi muito legal. Tivemos 4 vencedores diferentes, né? Em cada bateria foi um vencedor. No final, os que estão disputando o título acabaram vencendo as gerais, né? Na geral. Tanto a Dan Sansarolo quanto o Eli Tomac. Mas vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram aí na corrida, algumas baixas que tivemos nessa etapa, vamos comentar sobre alguma coisa, né? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, dar um likezinho, assina e vamos continuar falando de motocross. Bom, como sempre vamos começar pela 250, né? Eu tenho minhas anotaçõezinhas aqui. Vamos falar primeiro a gente tem aí algumas baixas na 250. O time Troy Lee Design teve 2 baixas, na verdade, o Shane McRae e o Jordan Smith. Os dois estão machucados, então os dois estão fora. O Jordan Smith teve que passar por uma cirurgia, o McRae teve um problema nas costas desde o Supercross e até agora não conseguiu resolver. Então o time perdeu os 2 pilotos aí principais deles. Com isso, eles chamaram o Cameron McAdoo, que foi um piloto reserva já no Team Geico, no Supercross, andou bem, se manteve treinando e aí a Troy Lee chamou ele para cobrir essas 2 perdas aí. E ele foi bem, andou boa parte da corrida em quinto, no final terminou em 7º na geral, que é muito legal para um cara, primeira etapa, né, que ele faz desse ano, ficou em 7º, resultado muito bom, legal ver um moleque dedicado aí, que a equipe pega ele. Bom, vamos falar da corrida, né? Corrida, a gente teve, o que eu posso falar, né? Eu dizia, a gente teve o Hunter Lawrence vencendo a primeira bateria, o australiano, como eu venho comentando várias aí etapas, está se encaixando no ritmo dos Estados Unidos, está entrando no tipo de corrida, o formato das baterias todas no mesmo dia, acertando a moto, se acertando com as pistas, e nessa etapa ele andou demais, né? Na primeira bateria ele largou bem, mas largou atrás do pessoal da Yamaha, os pilotos da Yamaha estão largando muito bem, tanto Cooper, Nichols. O Nichols largou acho que nas 2 baterias, né, aí na frente, está andando super forte, mas o Lawrence veio bem, pressionando, ultrapassou, tinha linhas muito boas, ele estava com uma linha, ele anda muito bonito, muito suave, né, na moto, e abriu uma certa vantagem no finalzinho da bateria e venceu bem, com propriedade mesmo. Sansarolo, que está disputando aí o campeonato, veio ali de trás, também ficou um tempo atrás ali do pessoal da Yamaha, junto, lógico, atrás do Lawrence também, veio, conseguiu ultrapassar, terminou em 2º na primeira bateria e depois ele venceu a segunda bateria, então ele ganhou na geral e ampliou a pontuação. O Justin Cooper não fez uma prova boa, estava na frente na primeira bateria, foi sobrando, foi ficando e ainda tomou um toco do Ferrandis na primeira bateria. O Ferrandis, que veio lá de trás, ainda deu um toco no companheiro de equipe ali, jogou ele para fora da pista. Então o Cooper perdeu muitos pontos nessa etapa aí pro Adam Sansarolo. O Chase Sexton, outro piloto Geico, andou muito forte também. Ficou em 3º na geral. Ele o Sexton fez 4º e 2º, foi uma corridaça dele. Na segunda bateria ele acompanhou de perto o Adam Sansarolo. Eles que são amigos, treinam juntos, né? Tem um grupinho ali que é o Ken Roczen, o Adam Sansarolo e o Chase Sexton, que eles andam sempre juntos, treinam juntos, mesmo o Sansarolo sendo da Kawasaki, eles estão sempre ali juntos. Então, até numa entrevista depois o Sexton falou, né,
O pessoal perguntou que ele andou atrás do Cianciarulo, que são muito amigos, e ele falou, ele sabia que eu não ia fazer nenhuma besteira, né? Então, como eles são muito parceiros, dificilmente ele iria para cima para tentar dar um bloco pés mais agressivo, uma ultrapassagem mais forte com risco de derrubar. Mas ele fez um ritmo muito forte, acompanhou o tempo todo. No finalzinho, ali nos 5 últimos minutos da bateria, que o Cianciarulo conseguiu abrir um gapzinho de uns 3 segundos. Mas andou forte. Que mais? Ferrandis fez uma prova legal. Né, ele fez terceiro e quarto, mas não largou tão bem, mas veio de trás nas duas baterias, recuperando, andando rápido e fez. E o Cooper, como eu falei, ficou em nono na geral, perdendo bastante ponto. Então, o que a gente teve no campeonato? A gente teve Cianciarulo agora com 186, Cooper com 160, Ferrandis 144 e Sexton 134. O Lawrence, que fez etapas ruins, uma que a moto quebrou, não marcou ponto e tal, agora subiu para sétimo no campeonato. Tá longe na pontuação, não sei se consegue recuperar, né, até o final, a não ser que aconteça alguma coisa com os primeiros, para disputar o título, tá longe. Uma outra coisa de um outro piloto que eu falei na etapa passada, Chris Craig, né, que eu falei, Chris Craig já deu, não tem mais o que fazer aí na 250, né, mas ele postou ontem, hoje é quarta, ele postou ontem terça, ele colocou na rede social dele que ele foi pego num exame desses antidopings, né? Que ele foi pego, só que tem 2 níveis aí de antidoping, né? Um que o piloto é expulso na hora e um outro que ele é reavaliado, mas ele toma uma advertência, vai? E diz ele que isso afetou a cabeça, foi uma pressão muito grande, porque os caras ficaram de olho nele, papapá, mas que ele nunca consumiu nenhuma substância ilícita, aquela coisa, né? Todo atleta de alto nível fala que nunca toma nada, né? Mas a gente nunca sabe o que passa por aí, né? Bom, então essa foi do Craig, essa situação dele. Ele não correu nessa etapa, tá aí meio machucado também, e acho que com essa história aí do antidoping resolveu não participar, tá? Mas a corrida foi legal e tiveram vários pegas bons aí. Bom, vamos falar da 450, né? 450, eu com minhas várias anotações aqui, como eu falei, teve um vencedor cada bateria esse final de semana, né? Então na 450 não foi diferente. E tivemos a primeira vitória do Blake Baggett esse ano. Baggett, que é um piloto agressivo, determinado ali, sempre guerreiro mesmo, né? Tava demorando para vencer uma corrida, tava andando mal, na minha opinião, não tava andando legal ali, junto com os ponteiros, fez uma bateria, outra mais ou menos. Mas nessa ele largou na ponta na primeira bateria, largou, já abriu um gap bom no começo e foi embora. Fez uma corridaça ali na primeira, sozinho na frente, ninguém acompanhou, ninguém chegou nele. Aí a gente tem aí os pilotos que estão disputando pelo título mais ferrenhamente, né? O Tomac e o Ken Roczen. O Tomac que vinha chegando um pouco no Baggett, não muito, mas vinha se recuperando, chegando, diminuindo um pouquinho a diferença, tomou um tombo numa das canaletas lá, tomou um tombinho e aí abriu um gap ali, o Webb e o Anderson passaram ele de novo, ele teve que recuperar de volta e veio na primeira bateria, foi assim. Então ele acabou perdendo alguns pontinhos, mas ficou em terceiro na primeira bateria e ficou em segundo na segunda bateria, que foi o que gerou a vitória na geral para ele. E aí o Ken Roczen, a gente teve ele assim não conseguindo ali acompanhar, ele ficou meio, parecia que estava brigando com a moto e acabou perdendo algumas posições na primeira bateria. Ele estava disputando terceiro, segundo, terceiro ali e acabou sobrando, ficando em sexto. E depois realmente foi dito que ele tentou fazer um novo setup que ele treinou durante a semana com a moto e acabou não dando certo porque ele teve pouco tempo de treino nesse novo setup e ele estava realmente brigando com a moto, não estava conseguindo desenvolver do jeito que ele gostaria, então ele não teve um bom resultado. Mas em compensação, na segunda bateria ele falou que ele voltou para o acerto dele do Colorado, que é da última etapa, e ele andou demais. Nossa, ele não largou na ponta, ele veio um pouquinho de trás, mas a gente vê as ultrapassagens. A ultrapassagem que ele faz no Cooper Webb em pé na canaleta, assim, é uma coisa linda, a velocidade dele, né?
E ele venceu, mas acabou não ganhando na geral porque o Tomac foi bem constante, terceiro e segundo, foi isso. Que mais? Cooper Webb andou bem, foi acho que a melhor etapa dele. Ele teve bons resultados andando ali disputando com os caras, mas ele tomou um tombaço na primeira bateria. Sorte que não se machucou, não sei nem como não machucou. Ele tomou um tombaço, ele estava disputando liderança não, né? Porque o Baggett estava ali, estava disputando o segundo lugar ali, Tomac, Anderson e tal, mas tomou um tombaço feio e não aconteceu nada, ainda bem. Aí foi para a segunda bateria, também fez uma bateria boa e então ficou em quarto na geral, né? O que mais que a gente teve? Jason Anderson fez uma corridaça, Jason Anderson foi segundo na primeira bateria, né? Veio disputando aí, como eu falei, com o Webb, Tomac, passou o pessoal, conseguiu garantir ali a segunda posição. Na segunda bateria ele estava disputando ali segundo e terceiro também, mas acho que cansou um pouco, perdeu um pouquinho o ritmo, terminou em quinto, mas ele foi terceiro na geral, até próximo do final, enquanto ele estava em terceiro ali, ele estava em segundo, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele ia vencer a geral. E aí depois que o Tomac passou ele conseguiu terminar em segundo, o Tomac ganhou na geral, né? Que mais que a gente tem que falar aqui? Bom, vamos falar das baixas na 450, né? Como eu falei, na 250 tiveram algumas. A gente teve Justin Hill, que se machucou de novo, ficou afastado, acho que passou por uma cirurgia pequena. E aí o Kyle Chisholm entrou no lugar dele para correr na Joey Gibbs aí como piloto, mas só para tampar buraco, né? Só para falar que a moto está andando. E Colcilli, como outro piloto Honda que eu já falei também, que acho que meio que já deu na Honda oficial. Colcilli tomou um tombo durante a semana, machucou o ombro feio, parece que vai ter que fazer uma cirurgia no ombro, então o motocross está fora para ele, já não vai continuar, né? Vamos ver se a Honda vai chamar alguém, ela que gosta tanto do Chris Craig, né? Daqui a pouco ela põe o Chris Craig no lugar do Colcilli de novo, só para ver se ele vem bem. Que mais? O japonesinho que a gente sempre fala, né? Um deles acabou se machucando nessa etapa, o Koga, que estava andando bem, acabou se machucando. Também não fez a segunda bateria e parece que acho que não termina mais aí o campeonato. Então foi isso. Que é o que a gente teve aqui? O campeonato é interessante. A gente tem Tomac e Rossi empatados. Os dois empataram agora com 176 pontos. Então a gente vai ter duas motos de fundo vermelho na próxima etapa. Aí terceiro e quarto, os dois pilotos Husqvarna empatados também. Jason Anderson e Zach Osborne com 144, número bonito, né? 144. Quinto, Muscan com 139 e sexto, Cooper Webb 132. Então, o campeonato está começando a pegar fogo aí mais, né, entre os dois, como eu já tinha falado, mas o Anderson e o Osborne estão ali um pouquinho longe, a gente está aqui, ó, 30 pontos atrás, que é uma distância boa, uma bateria inteira, mas se der uma vaciladinha, se alguém quebrar, se alguém perder um negocinho, os dois podem dar uma beliscada. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mais uma etapa do AMA, show de bola. A gente vai acompanhando e falamos aí na próxima semana. Valeu, um abraço!